Vamos abrir nossas Bíblias em Filemão. Só tem um capítulo, né? Então abra em Filemão, versículo 4. Nós vamos ler até o 7. Filemão, versículo 4. Leremos até o 7. Vamos ler? Diz assim: Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Senhor Deus, que o Senhor possa me usar nessa manhã, que a Tua palavra seja pregada fielmente, e eu peço o auxílio do Teu Espírito, ó Deus, para pregar a Tua palavra, e que Jesus seja exaltado nesse púlpito. Amém. Irmãos, nós vimos já aqui que essa carta a Filemão, na verdade, não foi escrita somente a Filemão, mas ele é o principal, ele tem que ser o principal leitor da carta. A gente vê, por exemplo, no verso 2, né? A gente já sabe que a carta, no verso 1, na parte B, né? Aparece o nome de Filemão, na parte B do verso, tá? Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo. Então, aparecem esses três nomes. O principal é Filemão, mas tem outras pessoas aqui que lerão a carta. E como a gente viu na semana passada também, por último, Paulo diz o seguinte: e também a igreja que se reúne com você em sua casa. Então a gente sabe que o principal leitor dessa carta é Filemão. A gente sabe que Paulo vai querer que ele venha restaurar o vínculo dele com um escravo chamado Onésimo. Filemão era um homem de posses, né? Então provavelmente, muito provavelmente, Filemão era o senhor de Onésimo, que servia como escravo na casa dele. Então os estudiosos dizem que Onésimo, ele roubou algo de Filemão e fugiu. Como escravo ele não deveria fazer isso. Então, por providência divina, Onésimo encontra com o apóstolo Paulo na cadeia. Paulo prega o evangelho a Onésimo e descobre que Onésimo, na verdade, fugiu da casa de Filemão, que Paulo já conhecia. E a carta depois vai deixar bem clara que também, muito provavelmente, Filemão deve a própria vida a Paulo pelo fato de ter se convertido pela pregação de Paulo. Então olha a providência divina aqui, levando Onésimo ao apóstolo Paulo, um simples escravo que fugiu, mas agora Paulo precisa restaurar o vínculo, ele precisa mandar Onésimo de volta e Filemão precisa perdoar Onésimo, tá? Então aqui é a introdução, como eu dei na semana passada. Então tem pessoas aqui que não vieram na semana passada, então eu estou deixando só essa palhinha aqui para vocês entenderem o porquê Paulo está escrevendo a Filemão. E lembrando que toda a igreja vai ler isso aqui. Toda a igreja vai ler a orientação de Paulo a Filemão. E sabendo que Filemão é um bom cristão, será que ele vai exercer ou não o perdão a quem Paulo pediu? Paulo pediu a Filemão a perdoar. A gente vai ver isso no decorrer dos domingos de manhã, tá bem? Então no verso 4, Paulo diz o seguinte: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Então Paulo, ele lembrava de Filemão. Mas antes de falar um pouco dessa lembrança, olha a maneira como Paulo fala do Deus dele aqui. É uma maneira, é muito afeto aqui envolvendo um homem e Deus, gente. É muito afeto. A gente sabe que Paulo também vai demonstrar que Filemão é um homem que ama a Deus também.
Mas olha o afeto de Paulo, olha a intimidade que ele tem com Deus. Ele diz: sempre dou graças, olha, a meu Deus. Os estudiosos, quando olham para isso aqui, eles veem, sabe o que eles veem aqui? O saltério. Eles veem aqui o livro de Salmo influenciando a vida de Paulo. Como Jesus Cristo era cheio dos salmos, Paulo também é, porque essa linguagem de meu Deus, gente, aparece mais ou menos 60 vezes no Salmo. Essa ideia íntima que Israel tinha com Deus e que os cristãos têm, que, por exemplo, os muçulmanos não têm isso com Alá. Alá é o totalmente outro, é totalmente transcendente. Eles não têm essa intimidade, essa aproximação com Alá deles. Mas nos salmos a gente vê isso: Deus meu, por que me desamparaste? Quem usou essa oração? Jesus na cruz, mas isso é um salmo. E tantos outros salmos que os salmistas disseram, meu Deus. Então, Paulo está tão cheio dessa leitura de salmo, que ele acaba usando as mesmas linguagens. Eu acredito que era também pessoalmente, ele tinha essa intimidade, porque ele aprende ao ler. E a gente precisa aprender a como falar com Deus lendo as Escrituras, lendo os Salmos, o livro de devoção, o livro de louvor a Deus. Então a gente vai se enchendo dos Salmos, a gente acaba tendo essa intimidade, dizer, o meu Deus, Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim. A gente aprende a orar melhor, a gente aprende a louvar melhor, a gente aprende a se comportar no culto melhor. Lembrando dos salmos, né, que toda a terra louve o Senhor, é o desejo do salmista. Então, quando a gente vai lendo, né, entranhando isso em nós, a gente vai tendo o mesmo palavreado dos salmos. Olha, há pouco tempo eu lembrei a vocês aqui que as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes, né? Então, o crente, quando ele está no meio de ímpio o tempo todo, gente, você pode perceber, daqui a pouco você fala, eu estou falando como eles. Você está no meio de gente podre, está entendendo? Que só fala besteira, e você convive, daqui a pouco você começa a se perceber, andando como eles, falando como eles. Então, se as más conversações corrompem os bons costumes, as boas companhias trazem edificação para nós. E quando eu falo aqui companhia, eu estou me referindo à Escritura. É óbvio, o convívio com os cristãos, é óbvio. Mas os cristãos só terão bons convívios se todos lerem as Escrituras, entende? Ou seja, serem influenciados por esse livro, serem influenciados pelos salmos. Por exemplo, como eu me comporto no dia da angústia? Como eu me comporto? Se eu estou entranhado dos salmos, eu sei, na minha angústia, clamei ao Senhor. Olha a linguagem, na minha angústia eu sei, o que eu vou fazer? Eu vou clamar. Não é isso? Se eu acho que Deus está demorando, como eu vou falar com Deus? Senhor, não demores, acorda, Senhor. Com todo carinho com Deus, é afeto, é intimidade, porque eu estou possuído pelo texto, pela linguagem bíblica. Então, gente, tem estudioso que pega a vida do apóstolo Paulo e dedica 30 anos só estudando a teologia paulina. Vocês sabiam disso? Os caras conseguem detectar aqui como Paulo é cheio, sim, dos salmos. Não apenas por essa parte, não. Eles começam a examinar todo o escrito de Paulo, a caminhada de Paulo no livro de Atos, estudando isso há anos e anos e anos. Então, a maneira como ele diz, olha, dou graças a meu Deus, é saltério na veia, é muita leitura de salmos. Então, a orientação que eu dou a vocês, leiam os salmos. Para muitos cristãos, os salmos é o melhor livro da Bíblia. Para muitos. Eu sei que outros vão dizer que é o Evangelho de João, Romanos. Para mim, acho que, eu estou em dúvida, acho que é João ou Salmos. É difícil, tá os dois juntos, entendeu? Mas o salmo é lindo. Nos salmos você chora, nos salmos você louva, nos salmos você ora, e depois ainda sai falando igual o salmista, repara. Ainda sai falando igual os salmistas, isso contamina a gente. Então Paulo usa essa linguagem do saltério porque ele está dominado por isso. Mas uma outra coisa interessante aqui é a maneira como ele diz a Filemão, olha, sempre
Sempre dou graças. Ele era um homem que constantemente dava graças a Deus. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você, olha o plural, nas minhas orações. Ele também era um homem de oração. Olha, minhas orações. O que mais ou menos estava acontecendo aqui? É óbvio. Quando Paulo lembrava de Filemão, ele orava por Filemão, mas dava graças pela vida de Filemão. Mas mais ou menos esse é o processo. Paulo ora constantemente. Eu ouso dizer que depois da conversão de Paulo, eu ouso dizer que depois da conversão de Paulo, até antes, né, que ele já era um fariseu, mas vamos colocar Jesus aqui, depois que ele conheceu Jesus, ele não ficou um dia sem falar com Jesus, sem orar ao Pai. Já antes, como ele era fariseu, eu também acredito que todo dia Paulo orava a Deus. Depois que conheceu Jesus Cristo, foi convertido por ele, ele não passou um dia sem falar com Jesus. A oração dele melhorou, muito provavelmente, óbvio. Já é uma oração cristocêntrica, aceita por Deus, a mentalidade é outra. Depois da conversão, ele não ficou um dia sem orar. E aqui eu acrescento, e sem lembrar da igreja, nunca. Eu acredito nisso. Paulo não ficou um dia sem se esquecer da igreja, sem orar. Isso é muito importante. E a maneira como ele diz, sempre, eu dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Agora imagina ele orando, Paulo orando, todo dia ele orava. Imagine ele orando. E daqui a pouco vem Filemão na mente dele. Filemão aparece na mente de Paulo. E quando Filemão aparece na mente de Paulo, o que ele faz? Ele chora dizendo, meu Deus, que praga na minha vida. É isso que ele faz? Meu Deus, que praga é essa na igreja? Tira esse cara da igreja. É isso que ele faz? Não, quando ele lembra de Filemão, ele faz o quê? Ele agradece a Deus pela vida de Filemão. Filemão é alguém que quando Paulo lembra, ele agradece. É aquele crente que não vai passar despercebido na tua vida. É alguém que realmente é crente de verdade, que faz o bem, que você não quer nem que seja levado pelo Senhor hoje. Você fala, Senhor, eu sei que um dia Ele vai estar contigo, mas não leva Ele agora não, Senhor. Porque Ele faz tão bem para a igreja, são boas lembranças que Ele traz. Você intercede por Ele, você ora por Ele, você quer o bem dEle. E nem todos são assim não, gente. Porque a gente vê Paulo aqui, meio fofinho, né? Uma linguagem doce, sensível. Mas olha a maneira como Paulo se refere, por exemplo, a Alexandre. 2 Timóteo, você só vira uma página, você já cai em 2 Timóteo, tá? Vira uma página para trás. Olha como ele fala, por exemplo, de Alexandre. 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 14. Está aparecendo aqui, ó. Diz assim, Alexandre, o ferreiro, olha, ele quer que as pessoas saibam de quem ele está falando, está óbvio, né? Alexandre, não, Alexandre o latoeiro, que na verdade é Alexandre o ferreiro. Ele quer que a pessoa saiba, é como se eu estivesse aqui frisando, nome, sobrenome, trabalho, função, onde mora, é ele, eu estou falando dele. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. Olha a lembrança que esse homem traz a Paulo. Causou-me muitos males. Ele dá graça pela vida de Alexandre. Olha o que ele fala sobre Alexandre. O Senhor lhe dará a retribuição pelo o que fez. Ele não é apenas um homem fofinho não, gente. Ele só está falando daquela maneira sensível, bonita. Eu vou repetir, fofa. Porque Filemão é um bom homem na igreja, sim. Alexandre é um péssimo homem na igreja. Provavelmente propagador de heresias, fazendo os irmãos tropeçarem, e perseguia Paulo, e ia contra Paulo o tempo todo. Mas não, com Filemão é diferente, ele dá graças nas orações de Paulo, as orações dele, né?
Verso 5, ele diz assim, é um motivo da ação de graças dele. Olha o motivo. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Os comentaristas acreditam o seguinte, olha, alguns podem até dizer, olha, provavelmente Paulo nunca viu Filemão. Outros vão dizer, não, Filemão se converteu pela pregação de Paulo e Paulo está há anos sem ver Filemão. O vínculo de amizade continua, de carinho pelos dois, a gente vai ver na carta. Os dois se amam, ao ponto de, como eu falei na semana passada, nessa carta aqui, não aparecer algo que é corriqueiro nas cartas de Paulo. O início, quando ele diz assim, eu, Paulo, apóstolo de Jesus. Nessa carta, Paulo não se coloca como apóstolo. Repara lá no início, no verso 1, olha como ele se coloca. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. É uma forma muito íntima para alguém que nunca viu o outro. Então eles se viram sim. Filemão ouviu a palavra com Paulo. O vínculo se estreitou de uma maneira que ele é amado cooperador de Paulo, mesmo estando distante. E alguns dizem, olha, eles são tão íntimos que provavelmente nem de apóstolo Filemão chama. É de amigo. É uma relação íntima. É uma amizade profunda, é um carinho, é um amor profundo que aqui ele não coloca a autoridade de apóstolo. Ele poderia muito bem dizer, olha, tu vai receber Onésimo aí, porque eu, o apóstolo, estou mandando. Mas a gente vai estudar, no decorrer da carta, ele vai dizer, eu não quero que você faça por obrigação, eu quero que você faça espontaneamente, que você receba Onésimo por amor. Depois ele vai dizer, porque tu também me deve a tua vida, a gente vai ver isso depois. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu fico ansioso e eu quero já... Aí eu não vou ter mais pregação em Filemão mais para frente, né? Mas tem muita coisa boa nessa pequena carta. Então, repara, mas aqui ele ouve falar, ele dá graças porque ouve falar, então ele não está perto, ele está longe. E alguns vão dizer, olha, tem anos que eles não se veem, e Paulo está preso. Então no verso 5, continuando, porque ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos. Agora a pergunta que a gente deve fazer o texto é, ouve falar de quem? Quem falou? Para mim fica mais bonito, eu não sei se é verdade isso, quando eu vejo os especialistas dizendo, olha, provavelmente foi Onésimo que contou para Paulo como Filemão é bom. Fica bonito, né? O escravo que roubou o Senhor fugiu, ele sabe da pena que é isso. Gente, o escravo jamais poderia fazer isso. Ele fez, encontrou Paulo na prisão, se converteu e falou bem de Filemão. É só uma hipótese. A outra hipótese é que Paulo ouvia de outros irmãos da igreja, o que estava acontecendo lá em Colossos, onde Filemão está. E o testemunho a gente sabe que corria. Aí eu faço uma pergunta hoje, para a gente aqui como igreja. A igreja, por acaso, perdeu a prática do elogio? Por acaso a igreja perdeu isso? Porque naquela época corria o boato, tanto das coisas ruins que outros faziam, quanto das coisas boas. Corria o boato da vida de Filemão, a bondade dele, a fé que ele tinha no Senhor Jesus Cristo, a maneira como ele amava todos os santos. Isso percorria. Elogios, falar bem da pessoa, aquilo que a pessoa é de fato, o que tem sido. Como eu falei na semana passada um pouco, dar glória também ao outro, dar honra ao outro. A igreja não pode perder isso. A gente não pode deixar de falar bem do outro, irmãos, porque não basta somente ficar condenando a fofoca no púlpito, entende? Só ficar falando, deixa de ser fofoqueiro, não fala da vida do outro e ponto. Não, a gente tem que avançar. A gente tem que avançar. Lembra daquilo que eu já falei para vocês? Vocês têm algo ruim na vida de vocês, vocês deixam de fazer aquilo que é ruim, mas não deixem espaço vazio. Coloque algo bom naquele lugar, não é? Aquele que roube, não roube mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as mãos. Entende? Você preenche o lugar daquela coisa ruim que você deixou de fazer.
Ou seja, aquele que só falava imoralidade sexual, não fala mais. Agora ele louva, ele preencheu o espaço. Agora ele tem ações de graças a Deus, ele não deixou o espaço vazio. Aquele que via pornografia, agora ele não vê mais pornografia, agora ele lê a Bíblia, agora ele vai no YouTube e vê as pregações, ele colocou algo, ele preencheu o espaço. Entende? Isso é muito importante. Então, não é apenas condenar a fofoca e o fofoqueiro, a difamação, é você colocar algo no lugar. Agora, é exortar a igreja a falar bem dos outros. Aquele que fofocava, não fofoca mais. Aquele que difamava, não difama mais. Agora, pelo contrário, o que ele faz? Ele elogia. Ele passa a ver o que é bom nos irmãos. Todo mundo tem defeito, mas ele consegue enxergar. Olha, isso pode até faltar mais, em compensação, olha o que ele é. Olha o que ela faz. Elogio, e isso vai percorrer entre os irmãos. A fama de Filemão corria porque tinha gente para falar bem dele. Inclusive para o próprio apóstolo. Imagine se tem algum irmão que fala, olha, falar bem dele para o apóstolo Paulo eu não falo não. Porque imagine se o apóstolo Paulo começa agora a escrever carta para ele, e não para mim. Começa a falar dele em outras cartas e não de mim. Então dele eu não falo. Isso é maligno, né? Isso é maligno. Eu vou falar bem de quem tem honra sim, precisa falar bem. Então é por isso que Paulo diz, ouço falar da sua fé no Senhor Jesus Cristo e do seu amor para com todos os santos. Verso 6. Alguns chamam esse verso de o mais difícil da epístola de Filemão. Que diz assim, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. A dificuldade está na ordem. Espera aí. Eu oro para que a comunhão que tu tem com quem? Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé, ela vem da fé, é uma comunhão. Mas essa comunhão é entre os irmãos ou é entre ele e Deus? Do que Paulo está falando aqui? Do que? É uma oração da comunhão que procede da sua fé, para que ela seja eficaz. O que vai ser eficaz? A fé? Não, é a comunhão. Mas vai ser eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Olha, tem um teólogo chamado Douglas Moo, que ele tentou deixar isso aqui mais bem organizado para que a gente entendesse. E ele escreveu o seguinte, olha, ele diz assim, resumindo nossas decisões exegéticas nesse versículo em uma paráfrase. Então, é como se Paulo quisesse dizer isso aqui. Filemão, eu oro para que a participação mútua que surge da sua fé, uma participação mútua, que vem do quê? Da fé. É uma comunhão entre os irmãos. Está entendendo? Mas vem da onde? Vem da fé que ele tem em Deus, que ele tem em Cristo, tá? Então eu oro para que essa participação mútua que surge da nossa fé em Cristo possa se tornar eficaz. Essa comunhão, essa participação mútua se tornar eficaz em levá-lo a entender e pôr em prática todo o bem que Deus quer para nós e que é encontrado em nossa comunidade, e tudo isso por causa de Cristo. Essa comunhão dele se tornando eficaz no conhecimento e na prática do bem na comunidade, por causa de quem? De Cristo. Sim, por causa dele. Então é por isso que ele chama de um versículo mais difícil na carta de Filemão. A comunhão dele com os irmãos, é óbvio, o amor que ele tem por todos os santos. Isso procede da fé. Isso é eficaz entre os irmãos. Isso vem do conhecimento do bem que ele tem em Deus por causa de Cristo Jesus. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que Paulo não diz assim, nessa parte, Filemão, faça isso aqui, isso tem que ser eficaz, faça isso por causa de Cristo.
Mas ele começa dizendo: eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz. Eu oro. Então aqui a gente fica, olha, é uma coisa que ele podia pedir para Filemão continuar fazendo ou crescer mais nessa prática. Eu chegar para o irmão e falar assim: olha, você é muito bom, continue, cresça mais. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho que só pedir e falar. Eu tenho que orar a Deus para que Ele te dê esse poder, essa capacitação para você continuar sendo quem é. Isso é muito bonito, porque eu vejo o poder da oração, que é possível alguém orar e Deus fazer o outro alguém, aquele que é o alvo da oração, ser melhor. Esse poder que tem na oração. Então, a gente tem que parar agora um pouco e pensar: a oração não é apenas algo que eu faço para sentir bem, não é uma meditação apenas, é algo que tem poder nisso, tem poder para mudar a minha vida e mudar a vida do outro quando eu oro. Isso me incentiva a orar. Paulo, homem tão esclarecido, o maior teólogo do Novo Testamento, aquele que mais escreveu carta, conhecia de filosofia, conhecia os filósofos, esse homem que é uma mente tão poderosa assim, orava tanto. Por quê? Por quê? Porque ele sabia do poder da oração. Ele sabe que Filemão já é bom, mas ele não para de orar por aquele que já é bom. Ele continua orando por Filemão. A oração tem esse poder, irmãos, e isso é consolador. A gente ora, Deus ouve e muda o coração. Faz o crente desanimado estar mais animado. Isso é impressionante, gente. Porque tem coisa que a gente não consegue saber de onde vem, e está vindo de orações de gente que ama a gente, intercedendo pela gente. Assim, no caso de Filemão, não é o caso, o desânimo aqui não é o caso, mas alguém desanimado uma semana, e tem gente que começa a orar, ou fica sabendo, ou percebe, e começa a orar, e começa a orar. E às vezes aquela pessoa nem está orando, ela é crente em Jesus, mas ela está tão para baixo, ela não está nem orando, e outra pessoa está orando por ela. Por que essa pessoa está fazendo isso? É em vão? É porque ela sabe que através da oração dela, Deus pode agir na vida do outro, sem perguntar se o outro está orando. E ela começa a orar, e é impressionante quando a gente vê o resultado. Deus levanta a pessoa por causa da nossa oração. Paulo não intercede em vão, gente. Ele é homem de oração aqui, e ele ora para que Filemão seja melhor ainda. Indo aqui para o último verso dessa pregação em Filemão, no verso 7, ele diz assim: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Agora olha o seguinte, eu falei um pouquinho do efeito das orações, não é? Agora olha o efeito de um bom trabalho de um cristão que ama. Repara isso. A oração pode animar alguém? Pode. A oração pode fazer daquele que já é bom melhor ainda? Pode. Mas repara que o que encorajou Paulo não foi a oração de Filemão para Paulo. O que encorajou Paulo foram as atitudes de amor de Filemão na igreja. E isso trouxe alegria e encorajamento ao coração de Paulo. Olha, é tão bom quando a gente ouve de alguém, por exemplo, alguém que era meio perturbado na igreja, perturbava os outros, briguento, chato, todo mundo fala mal. Na verdade, vamos supor, reclama. Não é isso que é bom não, eu vou complementar, tá? De gente falar, olha, fulano ou fulana está mudando muito para melhor. Não sei, pastor, se está ouvindo muita palavra, se está entrando no coração, ou se tem muita coisa. Olha, está melhorando muito, muito, muito. Eu posso falar uma coisa, isso traz alegria ao coração.
ao meu coração. Isso encoraja em que sentido? Meu Deus, vale a pena ainda continuar pregando. Senhor, se eu achava que não estava tendo efeito, pois não é que está tendo efeito. Esses testemunhos vão encorajando. A liderança, como encorajava o coração de Paulo, que chegou a se entristecer com a igreja, chegou a se entristecer com irmãos. Mas, por outro lado, esses testemunhos iam encorajando Paulo ao ponto de ele continuar perseverando. Ou seja, isso consola o meu coração, Filemão. Traz alegria ao meu coração. A palavra consolo aqui está mais ligada a encorajamento. Dá mais coragem para Paulo continuar na labuta do Evangelho, pregando a palavra. Isso encoraja ele. Então, as atitudes de amor que a gente vê na igreja, ou ainda mais quando a gente vê algum irmão na igreja demonstrando esse amor, se tornando melhor, melhorando, por estar sempre ouvindo a palavra de Deus, por estar sempre orando, sempre nos cultos com os irmãos, isso é poderoso. E ouve, olha, fulano mudou, pastor, de vida. Isso traz alegria ao coração, irmãos. Isso é bíblico, porque Paulo deixa bem claro, o seu amor, no verso 7, me tem dado grande alegria e consolação. Porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Foi importante ele complementar, porque as pessoas podiam dizer, não, pastor, o que está alegrando o coração de Paulo é o amor de Filemão por Paulo. É óbvio que Filemão amava Paulo, mas nem é isso que Paulo está falando aqui. O que está alegrando o coração de Paulo é o amor de Filemão pela igreja, por todos. A maneira como ele tem reanimado os santos. Filemão era um tipo de reanimador, entende? É alguém que todo crente queria cair nos braços, e a igreja era na casa dele. Era um dos líderes da igreja, porque, como eu disse na semana passada, alguns teólogos acreditam que o Arquipo, citado lá no verso 2, é um dos pastores, e não filho de Filemão, que é uma outra possibilidade. Arfe é ser a esposa, Arquipo filho, então a família de Filemão toda na igreja. Outros vão dizer, não, Arquipo era um dos pastores, por isso que ele é citado aqui. Arfe é a esposa e Arquipo um dos pastores, é uma possibilidade. Mas a igreja estava na casa de Filemão, ele era um dos líderes, e ele reanimava os irmãos. Eu quero mostrar aqui alguns versículos que provam mais ainda isso, de irmãos que encorajam outros irmãos, que consolam outros irmãos, que animam outros irmãos. Eu sei que a presença do Espírito faz isso. Eu sei que 1 Coríntios, capítulo 1, agora eu não me lembro se é 1 ou 2 Coríntios, fala que Deus é o Pai das consolações, o Deus, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola. Então Deus consola, irmãos. Deus consola. Mas Deus não faz assim, não, olha, só eu sou o consolador aqui, sai, a igreja não consola ninguém, a igreja é uma praga. Não. O fato de Deus ser consolador vai gerar crentes consoladores na igreja. Então Deus consola, mas um outro irmão também consola. Encoraja, reanima. Então a gente lê, por exemplo, aqui, Filipenses 2:25, por favor. A gente está caminhando para o final. Vai memorizando esses versos. Olha o que Paulo fala sobre um irmão aqui. Diz assim no verso 25, Filipenses 2:25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão. Ele não para aqui no meu irmão, ele continua, meu irmão, meu cooperador e meu companheiro de lutas. Mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Agora imagina, um homem que Paulo tanto ama assim, ficou doente. Imagine o desespero de Paulo. A gente sabe que o crente, irmão, vai para Deus, mas faz uma falta aqui, dependendo do crente, né?
Dependendo do crente, faz uma falta. Então, olha o verso 27. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo ficou doente também, por isso Deus teve misericórdia de Paulo e curou Paulo da doença? Ou Deus teve misericórdia de Paulo, poupando Epafrodito da morte, para que Paulo não se entristecesse muito, porque era um homem que ele amava muito, e era um grande cooperador na igreja, que ia vir tristeza sobre tristeza na vida de Paulo, se esse homem morresse. E ele continua falando mais, verso 28, por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Olha a ajuda que ele deu para Paulo. Era um homem que a vida dele, Deus poupando a vida dele, trouxe alegria para Paulo. A gente tem outros exemplos aqui. 1 Coríntios 16, 15. 1 Coríntios 16, 15. Diz assim: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles, e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. E ele termina dizendo, no outro ele mandou honrar. Agora ele diz, valorizem homens como estes. São homens que vieram trazer alívio para o espírito de Paulo, suprindo o que faltava na vida de Paulo, provavelmente coisas financeiras. Esses homens fiéis foram lá, supriram isso, trouxe o quê? Alívio e alegria à alma de Paulo. E mais uma vez ele termina aqui dizendo, valorizem homens como esses. E o último exemplo aqui, 2 Timóteo 1,15. O último exemplo. Diz assim, só virar algumas páginas. 2 Timóteo 1,15. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Vocês estão vendo isso? Homens que reanimaram a vida de Paulo. Continuando o texto, e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo fala, muitas vezes Onesíforo me reanimou. Gente, se até o grande apóstolo Paulo precisava de gente para reanimar o espírito dele, quanto mais a gente. Eu sei que Deus faz, mas pessoas de valor na igreja e de honra para a igreja são saúde para a igreja. Conseguiram entender isso? A gente invoca o Espírito Santo na igreja, porque a gente crê no poder do Espírito, na consolação do Espírito, mas tudo isso que eu estou falando para você está na Bíblia. Pessoas de honra, de valor, de bondade na igreja, pessoas que amam, pessoas sensíveis ao outro, cheias de misericórdia, são saúde para a igreja. Guarda isso, porque alguns vão dizer, não pastor, a saúde da igreja é o Espírito Santo. É óbvio que é, eu não estou dizendo que não é. O
O Espírito Santo é o consolador que Jesus deixou para a gente, é o substituto dele. Só que o Espírito Santo gera essas pessoas também para a gente. Elas fazem isso porque elas já são consoladas e encorajadas pelo Espírito. Então essas pessoas são o fôlego da igreja, a saúde da igreja. A gente tem vários textos assim, eu só apresentei alguns para vocês. Semana que vem a gente vai falar agora mais sobre Onésimo e Filemão, a relação, mas agora a gente para aqui, vendo quem Filemão é para a igreja. E é óbvio, Paulo está preparando um terreno, olha, ele não está mentindo, ele está falando tudo o que é verdadeiro sobre Filemão, como ele ama todos os santos, para depois dizer, olha, tu ama todos os santos, perdoa Onésimo, seu testemunho é bom, percorreu tudo, chegou a mim, a tua fé em Jesus, o seu amor, a sua dedicação, como você reanima os santos, porque vai chegar agora um homem envergonhado de ter roubado, precisando ser reanimado, perdoado e restaurado, que é quem? O escravo Onésimo. Aí a gente vai ver se Filemão tem de fato essas coisas agora para perdoar alguém que fez mal a ele. Então olha como Paulo, ele é sábio nas palavras. Ele começa a dizer, tu reanima, tu ama, tu tem fé. E daqui a pouco ele vai dizer, olha, Onésimo está indo, hein? Onésimo está indo. Então eu encerro essa mensagem, irmãos, para reanimar vocês, porque Filemão não era apóstolo. Filemão não era alguém nem que viu Jesus pessoalmente, tá? Não era. E mesmo assim esse homem conseguiu demonstrar tudo isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso significa o quê? Que você pode ser como Filemão. Se tentar encorajar você, dizendo para você ser como Paulo, possa te constranger e dizer, não tem como, eu coloco Filemão dizendo, seja um Filemão porque tem como, porque ele era mortal como nós. Paulo também, mas vamos deixar Paulo numa outra categoria. Filemão era como nós. Então, que isso aqui possa te encorajar a ser melhor, a ter uma fé melhor em Cristo Jesus e também crescer em amor. Que Deus abençoe você, que essa carta venha edificar a vida da igreja. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Tua palavra foi pregada, Senhor. Eu espero ter sido fiel à Tua palavra. E agora eu clamo o Teu Espírito, Senhor Deus, para guardar essa palavra no coração de todos os que me ouvem. Eu peço o Teu Espírito que guarde essa palavra no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que a nossa fé em Jesus Cristo seja um exemplo para todos. E que o nosso amor por todos os santos também. Que a gente não venha a ser destruidor, mas reanimador de crente. Que a gente venha trazer alívio ao espírito dos irmãos, Senhor. Seja financeiramente, seja com uma palavra, seja com um abraço, seja com oração, seja com uma leitura bíblica, seja com uma conversa, Senhor. Senhor, que a gente possa trazer alívio, que a gente possa reanimar os crentes, Senhor. Que a gente possa ser conhecidos, Senhor, como reanimadores da igreja. É o que eu te peço, Senhor. E isso a Tua palavra causa. O ouvir da Tua palavra faz com que a gente se mexa, Senhor. Então que o Teu Espírito trabalhe em nossas vidas para completar a obra que começou. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém.